Olá, geração jovem, começa agora mais um programa e quadro Pergunte à Geração. Hoje estamos com a participação do Lucas. Paz, Lucas, tudo bem? A paz geração, a paz pastor, tudo ótimo. Glória a Deus. A Gabi, também estamos com a Gabi, com a Isa, e nós estaremos com o quadro Pergunte à Geração. E nesse quadro você pode mandar suas perguntas que você tem a respeito da vida, da caminhada cristã, que nós estaremos respondendo também, né, à luz da palavra de Deus, e respondendo você, para que você tenha experiência, para que você saiba como lidar com certas situações, né? Porque há muitas situações que a gente enfrenta que a gente não sabe muito lidar. Por isso a gente vai buscar a direção e sabedoria na palavra de Deus. E hoje, um dia muito especial, hoje aniversário do Lucas, né, Lucas? Hoje é aniversário dele, né? Olha que bênção, passando na casa do Senhor o aniversário. Na casa de Deus. E ainda ao vivo, né? Ao vivo e a cores, aniversário dele, né? Manda um parabéns aí no YouTube para ele. É o Lucas, meu xará, né? Meu xará. E ele é o editor da geração oficial que faz as pérolas. Inclusive você vai acompanhar daqui a pouquinho as pérolas do Geração Jovem. Mas a gente vai agora prosseguir com esse programa abençoadíssimo. Mande sua pergunta. Inclusive, eu quero mandar um abraço para muitas pessoas que nos procuraram na igreja, né, falando, poxa vida, eu assisti o programa, foi muito abençoado, poxa, eu tinha essa dúvida realmente, e vieram perguntar para a gente isso. Inclusive, um dos temas do programa, um dos programas anteriores foi falado sobre o perdão. E nesse programa, essa pessoa estava assistindo e veio nos procurar falando, poxa, eu quero perdoar e eu não sei como perdoar. E vocês começaram a falar, Deus começou a usar vocês e Deus colocou no meu coração o desejo de perdoar. Isso é muito importante, né, Lucas? Porque imagine, uma pessoa decidir isso é porque Deus tocou no coração. E eu tenho certeza que você e eu, nós seremos muito abençoados através desta programação. Portanto, se você tem dúvidas, questionamentos, pergunte, não deixe a dúvida reinar sobre a sua vida. A melhor coisa é você buscar a direção de Deus, né, Lucas? Exatamente. Se você quiser mandar suas perguntas, mande pelos comentários do YouTube. Siga também nossa página no Instagram, GJMDF_oficial, que um dia antes, né, na terça-feira, a gente sempre está postando stories para vocês poderem estar fazendo sua pergunta lá na caixinha. Exatamente. Então vamos agora para o quadro Pergunte à Geração e já voltamos. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa do Conecta Jovem. Hoje é dia de Pergunte à Geração, o quadro em que a gente responde as suas perguntas que vocês mandam no Instagram e no YouTube. Isabela, eu tô aqui com a Isabela e com o Lucas, e a Isabela vai trazer pra gente algumas das melhores perguntas que vocês mandaram. Vamos lá, Isabela. Você pode mandar sua pergunta no nosso Instagram, GJMDF_oficial. Tá. Tenho dificuldade com palavrões, isso entristece a Deus. Como faço para renunciar? Então, meus irmãos, a gente tem um versículo muito bonito na Bíblia que fala a respeito disso, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que fala o seguinte: em tudo que disser, que seja com graça e temperado com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. A respeito de palavrões, não é apenas palavras pejorativas, mas também ofensas que a gente acaba falando em forma de piada ou em forma de alguma coisa que queira ofender alguém. Então, que a gente possamos ter cuidado no que a gente for falar em relação em qualquer ambiente que a gente esteja, né? Ambiente de trabalho, familiar, na igreja, porque como a gente acaba convivendo com vários tipos de pessoas, é como que a gente acaba pegando, né, algumas manias de outras pessoas. Porém, a Bíblia nos alerta para que a gente possamos responder com graça, para que a gente possa poder edificar a vida de outras pessoas. Só para complementar um pouquinho, tem a questão mais prática também, que é o fato de que isso é um hábito, isso é um vício. E todo hábito, para a gente construir ou desconstruir, é necessário insistência e constância. Então, assim, ai meu Deus, eu não consigo. Tá, mas não para de tentar, uma hora vai dar certo e toca para frente. Vamos lá, Isabela. Como se faz um devocional?
Eu acho que cada um de nós aqui deve fazer de forma diferente. Então, eu vou propor que a gente compartilhe um pouquinho de como a gente faz isso. E quem estiver assistindo pode repetir o que achar que cabe melhor na sua rotina. Eu geralmente separo ali uns 40 minutinhos e eu faço uma oração. E depois eu leio o capítulo da Bíblia do livro que eu estou estudando. No momento, a gente está fazendo um estudo de provérbios, que é um provérbio por dia. Então, é isso que eu estou lendo no meu devocional. Aí, além disso, eu também tenho um livro de devocional, que é um livro, além da Bíblia, que trata de algum assunto específico. Eu faço assim, e vocês? Isabela? Eu faço meio parecido, porque me ensinaram assim. Eu gosto sempre de pegar um livro da Bíblia que tem o mesmo número de dias, que nem o nosso propósito do Provérbios, que são 31 dias e 31 capítulos. E eu separo lá um minutinho, eu faço minha oração, eu leio a Bíblia, e eu também gosto de sempre assistir um vídeo no YouTube para poder entender mais aquilo que eu li. E é isso. Bem, acho que comigo é um pouquinho diferente, porque eu costumo fazer 2 vezes por dia. De manhã e no final da tarde, entre a noite, né? Eu costumo começar, antes de sair para o trabalho, começar a ter meu devocional, lendo a Bíblia como leitora mesmo, do começo até o fim, porque costumamos também poder ler a Bíblia, né, cronologicamente, mas também costumamos falar com Deus, né, lendo a Bíblia, no momento que Deus fala com a gente, há alguma passagem específica para poder edificar, né, seja em questão na família, nos negócios, no relacionamento, a gente tem sempre um plano de leitura, né, e então eu costumo separar isso para mim. De manhã eu leio da onde que eu parei e de noite eu costumo ler aonde Deus quer falar comigo através da palavra dele. Assim eu consigo manter a intimidade com Deus. Vamos para a próxima pergunta. Essa é boa. Como vencer a procrastinação? A gente estava falando sobre isso antes do programa começar. Então, procrastinação é uma palavra muito comum hoje em dia nas redes sociais. Todo mundo fala, procrastinação, não procrastine. Mas, gente, procrastinação é só um nome bonito para preguiça. E preguiça é um pecado. Então, assim, não consigo vencer a procrastinação. Só levanta e faz. Vocês podem pensar diferente de mim, mas eu acredito que só dá para vencer fazendo. Mas é isso mesmo, porque isso é muito da preguiça. Porque a gente está lá, a gente não quer fazer essa coisa e para poder vencer a procrastinação, a gente tem que se forçar, levantar da cama e falar, não, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu costumo utilizar 2 palavras, obediência e medo. Quando Deus falou para Abraão, saia da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrar. Ele fez o quê? Ele obedeceu a Deus. Ele acreditou, ele confiou, ele creu. Isso é um começo que a gente tem que fazer, mas também o medo em relação de que como será meu futuro daqui para frente. Se eu continuar na procrastinação, você tem que analisar o seguinte, aonde que eu tô e onde que eu posso chegar, para que eu não venha ter um futuro fracassado, mas sim abençoado perante a bênção de Deus. Então, você começa a analisar o que Deus quer para mim, entendeu? E você começa a buscar forças nele. Gostei, gente. Gostei mais da resposta do Lucas. Também. Deixou a gente parecendo meio boba. Foi muito bem. elaborada. Vamos lá, Isabela. Não tenho roupa adequada para ir pro culto. O que eu faço? Gente, isso é mais comum do que parece. Tem muita gente que nunca foi de frequentar a igreja e não tem uma calça, não tem um vestido. Mas, gente, é melhor vir com a roupa que tem do que não vir. E depois, aos poucos, quando a gente começa a ter uma vida com o Espírito Santo, os frutos vêm aos poucos. Então, aos poucos, o nosso guarda-roupa muda, nosso linguajar muda, nosso pensar muda. Então, não se preocupe com isso. Bem, não é o que se envergonhar. Na verdade, por experiência própria, eu costumo vir para os cultos com uniforme de trabalho mesmo. E é quase toda semana. Por quê? Porque
eu priorizo estar na casa de Deus, porém eu também tenho minhas obrigações antes. Então, vir com a roupa repetida ou não ter roupa não é o que se vergonhar. Até porque os irmãos que estão na igreja podem também estar ajudando vocês, né? Mas uma coisa que eu falo assim por experiência também, para quem tem irmão, uma coisa que é legal entre os irmãos é ficar trocando a roupa um com o outro, né? Ficar emprestando. Então, assim, é a coisa mais normal, mas tipo, isso não é um impedimento para poder vir na casa de Deus. Muito bom, tá vendo só como a gente tem visões diferentes que se complementam? Isabela, capricha na nossa próxima pergunta. Vou caprichar. Como ter ânimo para voltar para a igreja? Então, quando a gente tem uma pergunta sobre voltar para a igreja, a gente deduz que ela já foi da igreja antes e por algum motivo ela saiu. Então depende muito. Foi por causa de contenda com os irmãos? Foi por causa de discordar da visão teológica da igreja? Então, a minha dica para que você tenha ânimo é pesquisa antes. Pesquisa os tipos de doutrina, os tipos de teologia, os tipos de abordagem e vai numa igreja que você mais se identifica, porque aí diminui as chances de você se decepcionar depois. Mas a gente sempre precisa ter em mente que todos os lugares vão ter erros. Nenhuma igreja é perfeita porque as igrejas são feitas por pessoas e as pessoas erram. Então, se você é uma pessoa que já foi machucada pela igreja antes, você precisa se abrir e se permitir se curar. Sabe quando tem um cachorrinho de rua ou um gatinho que ele sofreu várias coisas antes e ele fica meio arisco, a gente não pode fazer carinho nele, que ele já se fecha? Então, tente não ser uma pessoa espinhosa, uma pessoa que afasta as pessoas. Tente ser o tipo de pessoa que está aberta para tanto receber coisas boas quanto dar. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem algo a oferecer. Vocês querem falar alguma coisa? Sim, eu tenho um testemunho, na verdade, um relato, né, que aconteceu comigo. Isso faz alguns anos atrás, eu estava no mutirão de limpeza da igreja e enquanto eu estava lá ajudando na faxina e tudo mais, passou na frente da igreja um rapaz, um moço, que começou a conversar com a gente e falou: eu tenho vontade de voltar para a casa de Deus, mas assim, eu não tenho forças. Na verdade, às vezes não é nem ânimo, mas sim batalha espiritual. Então, o que a gente fez? A gente acabou pegando o nome da pessoa, o número, começou a colocar ele no grupo de orações, começou a interceder por ele, começou a orar, a jejuar e começamos a conversar para que ele pudesse voltar, né? Nem sempre, às vezes a gente pensa que é da gente, mas na verdade muitas das vezes é batalha espiritual que trava, né? Muita coisa que a pessoa não vê, mas sente, né? Dentro de casa, na família, e a pessoa quer, né? Mas bate um desânimo, aí vem outros problemas, aí no dia que a pessoa quer ir, alguma coisa acontece para a pessoa ficar impedida de poder ir. Mas sempre tenha em mente que sempre tem irmãos da fé que está aqui para poder ajudar vocês, né? Sempre vai ter alguma igreja aberta, alguém para poder acolher vocês. Então, se caso tem ânimo de voltar e quer retornar, esse é já um primeiro passo, porque Deus colocou no seu coração, vá. Tem um ponto importante também, que às vezes a gente realmente não tem ânimo para ir numa igreja física. Mas se você conhece uma pessoa cristã, se aproxima dela. Ou então tenta frequentar a célula que pode ter na igreja dela. E aos poucos você vai se acostumando com pessoas cristãs e vai estando cada vez mais perto de conseguir voltar para uma igreja física e ser um membro de lá. Isabela. Na verdade, era isso que eu ia falar. Porque, para ter ânimo também, é sempre bom a gente ter um amigo próximo. De preferência que ele seja cristão. Porque a gente pode se espelhar nessa pessoa. Se eu tenho uma pessoa que ela é mais velha que eu, que ela vai para a igreja, que ela segue aquele caminho certinho, eu com certeza vou ter vontade de fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Ainda mais se ela for meu amigo, ainda mais se ela falar, olha, vai para a igreja, é bacana. Ou só se eu ver ela indo para a igreja, eu provavelmente vou sentir vontade de fazer aquilo também. Ainda mais se eu já fui da igreja e sinto essa vontade, sabe? É isso. Fora que é mais fácil fazer as coisas com alguém fazendo junto, né? Porque se eu estiver aqui num lugar que eu nunca fui antes sozinha, vai ser muito mais difícil. Mas se eu for com um amigo, vai ser melhor ainda.
Com certeza, é sempre bom ter uma companhia em que a gente possa confiar. Eu, por exemplo, não gosto de andar sozinha, então eu sempre gosto de ter minha irmã do lado pra fazer as coisas comigo. Ah, que fofo. Vamos lá, Isabela, próxima pergunta. Próxima pergunta. Por que nem tudo que a gente pede pra Deus acontece? Eita. Tu quer começar? Pode começar. Tá. Gente, eu entendo que Deus é soberano. Eu entendo que Deus é onipotente e onisciente. E sendo Deus onipotente e onisciente, eu não sou. Eu não posso tudo e eu não sei de tudo. Então, se eu peço algo e Deus não me dá, eu tenho certeza que Ele tem um bom motivo para não me dar isso. E tem gente que fala, isso era vontade de Deus, isso não era vontade de Deus. Mas eu acho que vai muito além disso. A gente precisa entender que nem o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, assim, conhecer Jesus já é o sentido da vida. E tudo de bom que acontecer além disso é lucro. Então, Deus não me deu o que eu queria. Mas você entende que você já tem tudo que você precisa? Então, essa pergunta é uma pergunta que todo mundo já martela isso na cabeça um dia. E pensando assim, cara, para falar a verdade, os planos de Deus é maior do que o nosso. Se alguma coisa não aconteceu, pode ser que venha a acontecer, só que lá para frente. Ou que o plano de Deus é melhor do que o nosso e que possa acontecer de uma forma diferente da qual nós estávamos esperando, né? Até porque para tudo existe um propósito. E o propósito de Deus é perfeito. E também serve para glorificar o nome dele. Eu estava pesquisando sobre isso esses dias enquanto eu estava fazendo meu devocional. E eu vi o vídeo de uma menina falando que quando a gente pede as coisas para Deus, Ele não dá pra gente porque Ele sabe que a gente não vai aproveitar. Porque Deus é perfeito e Deus é justo, Ele sabe o tempo das coisas. Se eu tiver todos os dias pedindo em oração uma coisa, eu só vou receber ela e vou pensar, obrigada, Deus, eu tenho essa coisa. Eu não vou receber de bom grado, sabe? Eu sempre vou ter medo de perder aquela coisa, sabe? Mas se eu esperar, se der o tempo, eu vou esquecer e Deus vai me dar como um presente. Ele pode ser que Ele me dê, pode ser que Ele não me dê. Só que Ele pode me dar como um presente, porque aí eu vou aceitar aquela coisa porque era uma coisa que eu queria muito. E eu acabei meio que desistindo. E Deus me deu e eu vou saber como aproveitar. E eu não vou ter medo de perder, porque eu sei que foi o tempo certo de eu ter aquela coisa. Fora que às vezes a gente não está preparado para receber algo, né? Eu vou dar um exemplo mais prático. Eu queria muito um emprego específico e eu orei por isso e não aconteceu. Isso faz um tempo já. E depois que o tempo passou, eu percebi que se eu tivesse conseguido esse emprego, eu não ia conseguir lidar com ele. Que eu não estava preparada para isso e não era a fase ideal da minha vida. Então, muitas coisas podem não fazer sentido na hora, mas depois elas fazem. Só que a gente tem uma cabeça muito ansiosa. Então, como é que a gente encontra paz sabendo que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? A gente precisa confiar que Deus é onisciente, que Deus sabe de tudo do jeito que a Bíblia fala. Então, se alguma coisa aconteceu ou deixou de acontecer, Deus tem um bom motivo para isso. E a gente tem que buscar descanso nisso. Isabela, vamos para a última pergunta? Como eu sei que está na hora de me batizar? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente teve nosso retiro e a gente teve... Quantas? 7. 7 pessoas que se batizaram e foi muito lindo. Tá. Primeiro de tudo, o que é um batismo? Batismo é uma confissão pública de que a gente aceitou Jesus. É a forma da gente dizer para o mundo que agora a gente é de Cristo. Então, quando a gente se batiza? Só depois que a gente tem certeza que a gente é de Cristo. Só depois que a gente sabe quem é Cristo e depois que a gente firma no nosso coração que queremos ter aquele compromisso. Jesus se batizou. Jesus se batizou porque Ele queria mostrar para o mundo que Ele era de Deus. E da mesma forma, o batismo é uma forma que a gente conta para o mundo que a gente escolheu Jesus.
Eu já vi várias pessoas perguntando também, mas e se alguém tá numa cama de hospital quase morrendo e aceita Jesus? Não deu tempo dela se batizar, ela vai para o céu? Batismo, gente, não é para a pessoa ir para o céu. Batismo é uma forma de mostrar para o mundo que a gente aceitou Jesus. Mas a salvação, ela vem de Jesus. Então, é tipo um casamento. Quando a gente decide viver a vida com uma pessoa, a gente faz uma cerimônia e convida as pessoas que a gente conhece para que a gente mostre para elas a nossa aliança sendo firmada. E da mesma forma o batismo. Ela é uma confissão pública. Alguém quer falar alguma coisa? Então, na palavra fala que ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e ser batizado será salvo, quem não crê será condenado. O batismo, ele é importante, até Jesus mesmo ele não tendo pecado, ele se batizou, né? Tanto em água quanto também em espírito. E depois disso, a gente pensa que vai ser mil maravilhas, mas não, é luta atrás de luta, né? Então, o batismo é mais do que uma decisão. Quando você realmente reconhece que você precisa mudar, né? Renunciar tudo que tu fazia antes e começar a ter uma nova vida com Cristo, aí é o momento certo. A gente costuma falar que normalmente é na adolescência, né? Porque na adolescência é quando a gente mais comete besteira na vida e a gente está ali entre o muro. Eu faço isso, faço aquilo, aí tu decide, né? Com o que você quer seguir sua vida, com Cristo ou no mundo. Mas batismo é mais do que uma decisão. Você realmente tem que estar buscando, se preparando para que quando chegar a hora, realmente você venha a ser separado para Deus. E realmente, Deus quer que todo mundo seja batizado para que a gente venha ter uma intimidade mais, santificação com Ele. E, importante, o batismo não deve ser feito de última hora, nem sob pressão. Então, tem que ser pensado antes, não pode ser feito por impulso, entendeu? Eu acho que é isso. Essa era a mensagem que a gente tinha para passar. Pessoal, esse foi mais um Pergunte ao Geração. Você pode mandar suas perguntas lá no Instagram ou no YouTube. E ficamos por aqui. Vamos dar tchau para aquela câmera ali. É isso aí, você acompanhou agora o quadro Pergunte à Geração. E foi uma benção, né? Muitas perguntas, né? Qual que foi a pergunta que mais chamou a sua atenção, Lucas? A pergunta que você foi lido ali naquele momento do quadro Pergunte à Geração, que mais chamou a sua atenção? Nossa, todas praticamente, porque todas as dúvidas são importantes para a caminhada cristã. Exato. Mas, assim, particularmente, fizemos como a pessoa começa o devocional, qual a importância de se batizar, como lidar com xingamentos. Nossa, foi tantas perguntas importantes que assim não tem como escolher, né? É porque é o todo, né, da vida cristã. Todo. A gente usa isso diariamente, né? Inclusive, você falou uma coisa interessante sobre o batismo. Inclusive, nós tivemos o batismo sábado, né? Sábado teve o retiro, foi uma bênção o retiro. Que maravilha! Que dia abençoado, né? Que dias, porque a gente teve o preparo, mas esse dia do retiro foi uma bênção. Você que foi, você sabe que foi uma bênção. E você que não foi, você terá outra oportunidade. Inclusive, todos os sábados nós temos aqui a reunião da geração jovem, o encontro jovem, onde acontece todos os sábados às 14 horas na Igreja Mundial, aqui perto da Praça do Relógio, na C6, lote 1 e 2, próximo à Praça do Relógio. E sábado aliás, que passou, no retiro foi uma bênção, né? Tivemos louvor, adoração, os jovens quebrantados, né, Lucas? Exatamente. Você viu ali naquele momento ali que os jovens se entregaram? Foi muito forte, não foi? Foi. No final teve até também um testemunho do bispo. Ah, verdade. Essa foi muito top também, porque os jovens viram, porque às vezes, o Lucas, né, como a gente sempre conversa, às vezes a gente vê lá o bispo Ricardo, e não, como disse o Gabriel, né, o Ricardo, né? A gente vê o pastor Lucas, mas não vê o Lucas. Vê o obreiro Lucas, mas não vê o Lucas, né? Quer dizer, vê
talvez a pessoa lá na fé, tudo, exercendo, orando, mas não vê que a pessoa teve uma história, tem um testemunho, né? Tem as suas lutas, as suas guerras, e tem vencido como qualquer outro que tem passado as lutas e lutado. E só que o bispo Ricardo tem um testemunho muito forte, ele contando sobre o seu testemunho de vida, né? Ele que foi viciado nas drogas, ele que estava no mundo do crime e Deus o libertou, Deus o resgatou das garras de Satanás e transportou, libertou para o reino de Deus, né? E isso é um testemunho muito forte. Inclusive foi entregado os livros, né? Que é o testemunho do bispo. E você vai acompanhar na íntegra também o testemunho dele, mas eu quero que você fique agora com essas imagens do retiro e depois você pode também acompanhar o testemunho do bispo Ricardo de Holanda, que foi uma bênção. Então você vai acompanhar agora o nosso resumo do retiro, né? Uma prévia apenas, e você logo após acompanhe o testemunho do nosso bispo e voltamos orando pela sua vida. O Marlon não está, mas eu estou. Nesse momento, eu vos apresento a Duda. E aí, Duda, como você se sente aqui na entrevista? Nervosa. Nervosa? Eu também estava. E aqui estamos na nossa apresentadora, a Gabi. E aí, Gabi? Fala alguma coisa. Chegou o paparazzi. O melhorzinho. Eu quero processar vocês e ganhar muito dinheiro. Será que ela consegue? Vamos descobrir nos próximos capítulos. O Passa Lucas vivendo. Chama o pai, chama! Deixa eu falar, não para de gravar. Fala aí, fala o que você tem pra falar. Aqui na Mundial, os memes estão sempre se renovando. Um dia foi eu, mas hoje em dia é ele. Derruba na bateria. Já tá vendo? Pelo amor de Deus, pregador, então deixa o menino rodar, deixa o menino. Povo de Deus, estamos aqui de volta com a nossa programação e aqui estamos apresentando duas meninas de fé usando guarda-chuva. Porque nós percebemos que durante a peregrinação do povo de Israel no Egito, eles não tinham guarda-chuva, mas Deus abençoou para que elas pudessem estar utilizando esse equipamento prático perante ao clima que se encontra nessa manhã. Estamos aqui com o pastor Lucas, nosso homem de Deus, que está aqui nos acompanhando, e estamos na fé. Uma terra prometida, né? Em rumo da terra prometida, o sol escaldante. Aqui não tem pra ninguém. E é força bruta. Bora na fé. O que você falou? Augusto, o que você falou? E aí, gatinha, quer falando? Tira foto, homem. Não? Acho que a câmera de filmagem é ruim, né? Não, é porque você tá filmando, é pra tirar foto. Olha. Como foi que você criou sua mãe? Posso usar só um lápis de olho bruxo? Não quero ir pro inferno. Hoje, maquiagem completa vai pro inferno? Vai. Você vai sim! Essa base aqui é R$25. E eu não posso omitir a verdade. É da Rubi. Nossa! Qualquer tipo de maquiagem é pecado. Oh, tá borrado aqui, você tem que limpar a câmera. Vem pra cá, ó, temos papel, suco, refri, café. Chama! Mas eu não vou. Não, mas aqui não é impossível. Não pode gravar, não pode gravar. Aí o Marlon gravou, a gente vai. Não foi, ela não Pode ir embora. Bom Tá dia. gravando, né? Parei. Eu não sei. Mostra agora. Tchau, Gabi. Não, aí, ó. Tá gravando. Gabi. Fala oi. Gabi. Não. Fala oi. Bom dia. A gente fomos expulsos, fala aí que a gente foi expulso das impérios. A gente fomos expulsos. Nós fomos. A gente foi expulso. A gente foi expulso, fala aí. Nós fomos expulsos. A gente foi expulso. A gente junto. A gente separado. Não, a gente separado. A gente junto, que a gente somos agentes do A gente FBI. junto pra sempre. Sim. Placar. Tem que colocar no final. Curioso, hein?
daqui a pouco, depois de pular 1000 graus, tomar o Red Bull, né? Porque eu quero realmente ver. Sim. Estamos aqui no Monte Sinai. Eita, Globo. Estamos chegando já. Né, Marcos? Chegando aqui na terra prometida. Rapaz, é gigante, hein? Aí, ó. Eita, glória. Você vai faltar ainda? Desce como vaso velho e quebrado, sobe como vaso novo. Desce como vaso velho e quebrado, sobe como vaso novo. The world going round to the beat of just one drum. What might be right for you? Deixa eu falar para vocês, quero agradecer a presença de todos vocês aí. Eu não vou ficar com formalidade, eu não vou ficar aqui com um papo de religioso, eu vou falar no linguajar popular. Se você ficar escandalizado aí, é com você, entendeu? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso aqui, quem proporcionou tudo isso aqui para nós, foi Deus. Amém? Deus existe, gente. E Deus não é um carrasco. Deus não é castigador. Deus não é um pai com uma cinta na mão para bater. Deus não é assim. A gente aprendeu sempre, até da boca dos nossos próprios pais, Deus castiga, Deus faz... Não, Deus não castiga ninguém. O homem, ele colhe aquilo que ele planta. Se você fizer o bem vai vir para você. Se você fizer o mal vai vir para você. E isso aqui para nós, para mim particularmente, é gratificante. Não vai ser a última vez, vai ser várias vezes nós vamos fazer. Amém? Vamos fazer vários desses. Viva a glória a Deus. O que eu queria falar para vocês, gente? Meu nome é Ricardo, quem não me conhece, não precisa me chamar de bispo não, porque nós aqui é periferia, amém? Nós aqui é todo mundo em casa. Eu vou falar uma coisa para você, gente. Eu, com meus 13 anos de idade, eu comecei a usar droga na minha vida, me afundei nas drogas, fumando pedra, cheirando farinha, maconha, depois fui vender. Meu primo está aqui, está de testemunha. Meu primo nunca mexeu com isso. Meu primo é advogado, é formado. Acho que foi um dos primeiros a ser formado na nossa família, não foi? Foi um dos primeiros a ser formado em faculdade. Enquanto ele estava na faculdade, eu estava no crime fazendo coisa errada. E toda noite, quando eu chegava em casa, gente, eu tinha um vazio no coração. Quando eu ia para uma festa, eu falava assim, olha, só tem um jeito de eu ficar feliz nessa festa. Vai ter cachaça? Vai ter farinha? Vai ter maconha? Ah, não vai ter. Ah, então não vou, festa de careta não colo. Eu só vou em festa que tem um negócio para mim ficar doido mesmo a noite toda. Ano novo, virada de ano, eu passei várias viradas de ano sem saber o que eu tinha feito no dia 31. De tão louco que eu ficava a noite toda. E quando chegava em casa, um vazio, um buraco. Eu queria morrer, queria me matar, queria me suicidar. Porque a droga é uma ilusão, a bebida é uma ilusão, o vício é uma ilusão. O mundo é uma ilusão. Amém? E aí o que aconteceu, gente? Eu comecei a pedir ajuda, eu fui internado, fiquei 12 meses da minha vida. Eu fiquei 1 ano da minha vida sem ver o povo na rua, sem ver as pessoas na rua. Eu fiquei 1 ano preso numa casa de reabilitação. E quando bateu 1 ano, eu falei, eu vou sair. E aí o doutor falou para mim, Ricardo, segura a onda, porque você não pode sair assim. Você tem que frequentar o NA, que é o Narcóticos Anônimos. Você é um cara muito adicto, muito viciado, muito exagerado em tudo que faz. Então vai devagar. E aí o que aconteceu? Eu saí no mesmo dia, fui para a biqueira buscar uma pedra para me fumar. E aí voltei para a droga de novo. E foi usando, cheirando, descabelando.
E no dia, quando eu fiz 15 anos de idade, a minha festa foi cocaína, foi 3, 4 dias na rua. Vomitando sangue às vezes, porque não comia nada, não tomava água, só cachaça. É aquele ciclo vicioso. Cheira a farinha para ficar esperto. Toma cachaça para ficar mais lento. E cheira a farinha para ficar melhor. E vai assim. Então minha vida foi isso. Minha vida toda. Até que um dia um camarada falou para mim assim, o Eduardo. Cara, vamos fazer um assalto? Falei, vamos. Estou sem dinheiro. Falei, aonde? Ele falou, na igreja. Nós vamos na igreja. Vamos assistir um culto. E naquela sacolinha vermelha entra muito dinheiro. A gente faz um esquema de puxar essa sacola e sai fora. Ou pega o pastor e tal. Falei, vamos. E fui. Só que quando eu cheguei na igreja, gente, eu sentei lá no fundo, em Piraporinha, em Diadema, São Paulo. Sentei lá no fundo e o pastor começou a falar. Você está aqui hoje. Talvez você está aqui com um vazio no seu coração. Talvez você está pensando em fazer o mal. Você está pensando em prejudicar alguém ou destruir alguém. Deus está falando para você que a sua última chance é hoje. E eu comecei a me abaixar no banco. E o Eduardo, que era meu amigo, ficava olhando para mim e falava assim, o que você está fazendo? Eu falava, cara, esse cara sabe de todo o nosso plano. Porque a palavra que estava vindo não era do homem, era de Deus. E falando, e eu abaixando, me escondendo atrás da irmã que estava na frente. Falei, cara, eu não vou fazer isso não. O cara já sabe de tudo, vai cair a casa, nós vamos para cadeia. E aí eu saí da igreja, ouvi a palavra, Deus já tinha tocado ali em mim. E tinha um amigo que o apelido dele era Moscou. Moscou, não é Moscou. Moscou é o outro aí do Ceará que eu vi aí. Por que Moscou? Porque ele era uma mosca na sopa. Ele vacilava em tudo que ele fazia. Tropeçava sozinho. Você estava falando uma coisa e ele estava falando outra coisa. Parecia a Dilma, lá do presidente. Aí eu falei, vamos botar o apelido desse cara de Moscou. E o outro era Cofrinho. Por quê? Inclusive você parece muito com o Cofrinho, viu? O Cofrinho, ele tomou uma coronhada na cabeça e rachou a cabeça, ficou um cofre do lado. A gente falava assim, ô Cofrinho, chega aí. Aí ele viu, deixa eu botar a moedinha aí. Ficava zoando com ele. E aí os caras falaram, vamos fazer os taxistas lá da Pauliceia São Bernardo. Vamos fazer os taxistas. Pegamos um ferro, colocamos na cintura, falamos, bora, vamos usar droga a noite toda hoje. Quando chegou dentro do carro, nós fomos numa favela chamada Naval, que você não vai lembrar, mas seus pais vão lembrar. Há muitos anos atrás, um grupo de policiais pegou uns jovens numa favela chamada Favela do Naval, em Diadema. Um desses policiais chamava Rambo, o outro Bonfim, e eles mataram um trabalhador lá nessa favela. E os traficantes filmaram. Nós fomos nessa favela, naquela mesma época que teve aquilo ali. Quando nós chegamos na favela, o Moscou olhou para o taxista e falou, é um assalto. E aí o taxista falou, poxa, eu sou trabalhador, estava no Monza, gente. Essa cena nunca saiu da minha mente, nunca. Ele falou assim, eu sou trabalhador, eu sou pai de família. Aí o Moscou falou, meu apelido, não vou falar agora, no final eu falo. Ele falou, fulano, senta o dedo. Senta o dedo. Eu falei, como? Senta o dedo. Eu falei, você tá maluco, cara? O cara é pai de família, pô. Mata ele agora. Mata ele. Dá na cabeça. E eu, com o revólver na mão, falei, não vou fazer isso. Falei, senhor, dá o dinheiro. Ele deu o dinheiro. Falei, senhor, vai embora. Ele desceu do carro e me empurrou. Falei, eu vou te matar. Dá um ferro aí, dá um ferro. Falei, não, se você vir, eu meto bala em você. Ele falou, eu vou te matar, vou falar lá na favela que você fez. Eu vou falar lá que você fez. Você arregou, tinha que ter matado o cara. E eu falei, não, ele é um pai de família. E eu lembrei da igreja.
Eu falei, Moscou, o Jaime está indo na igreja ainda? Ele falou, tá. Eu falei, eu vou lá amanhã na igreja. Ele falou, você na igreja? Até parece, você foi uma vez, você queria roubar o pastor, cara. Você vai roubar o quê lá? Eu falei, não, vou roubar nada não. Deus já estava tocando meu coração. Baixa aí um pouquinho, tira um pouquinho, por favor. Tira o somzinho, por favor. E Deus estava já tocando no meu coração. Quando eu cheguei na igreja, o Moscou foi na minha casa, no mesmo horário, e chamou na minha casa, e minha mãe falou, o Ricardo não tá. Ele falou, então, Cofrinho, vamos nós dois. Era sempre eu, Moscou e Cofrinho que faziam os assaltos juntos. O Cofrinho, que era da sua idade assim, ó, e o Moscou foram roubar. Sabe o que aconteceu, gente? Foram presos os dois. Pegaram muitos anos de cadeia. E onde é que eu estava? Na igreja. Sabe o que eu falei? Falei, a minha vida é desse Deus aqui agora. Vou entregar a minha vida para Jesus. Porque Ele provou que estava comigo. Entendeu, gente? Então, gente... Glória a Deus. Agora voltamos e você acompanhou que testemunho maravilhoso do Bispo Ricardo, né? Você viu que Deus fez na vida dele, porque, né, Lucas, ele é um ser humano como a gente, ele teve suas lutas, enfrentou na juventude, inclusive, e Deus o libertou, Deus o transformou. Ele até falou que eu parecia com um rapaz lá, rapaz, misericórdia, não vou falar o apelido não, porque senão não vai dar certo. Mas você viu ali o testemunho, foi uma bênção, né? O Cofrinho, o amigo dele, Cofrinho, cara. Mas esse testemunho foi muito bacana. Você acompanhou, viu que foi uma bênção. E outra coisa, esse retiro foi top demais. Foram almas se batizando, né? Como foi a pergunta, uma das perguntas do Pergunte à Geração. Uma das perguntas foi sobre o batismo. E o batismo, essas pessoas que se batizaram, foi o Natan, né? Foi o Natan, o Bruno, aí teve também o Felipe, o Gustavo, o João e a Nathalie, né? 6 almas que se entregaram para o Senhor Jesus. 6 almas que se entregaram para o Senhor Jesus e vão se entregar outras ainda, porque até já conversaram com a gente, umas 3, 4 pessoas vieram nos procurar falando que quer se batizar, né? E isso é muito bacana. Teve fruto, vai ter fruto e vai ter muito mais fruto, está tendo fruto. Inclusive, eu creio que você será muito mais abençoado. Vamos realizar agora uma oração para que Deus possa abençoar a sua família, a sua vida, e o mesmo Deus que abençoou o Bispo Ricardo há de abençoar a sua vida, né, Lucas? No nome de Jesus Cristo. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agora pela vida dos Teus servos, Pai, dos jovens. Oramos, meu Pai, pela vida desse que acompanha na programação e talvez se encontra cansado, sobrecarregado. Meu Deus, estenda as Suas mãos poderosas. O sangue de Jesus que foi derramado, o sangue de Jesus, meu Pai, que é o preço muito alto que foi pago pelas nossas vidas, possa restaurar, possa curar, possa libertar, possa transformar, possa, meu Pai, trazer vida e vida abundância, possa, meu Deus, salvar essa pessoa, porque o preço foi pago e o preço foi muito alto pela vida dessa pessoa. Então que esse preço, que é o sangue de Jesus, venha salvar, restaurar, curar, libertar, venha ao encontro deste jovem, faça ele ser liberto das drogas, faça ele ser liberto da angústia, da depressão, que todo pensamento contrário à Tua palavra seja repreendido e que o Senhor possa trazer vida e vida abundância a esse jovem que acompanha. Traga alegria, preencha o vazio dele, Pai. Traga felicidade verdadeira. Haja paz, haja saúde, abençoa os estudos, o trabalho, os sonhos, os negócios, a faculdade. Glorifica, Pai, o Teu nome na vida dele, na vida sentimental. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Convida aí, Lucas, esse jovem para estar com a gente sábado às 14 horas. Todo sábado, às 14 horas, tem culto aqui no Geração Jovem, aqui em Taguatinga Centro, próximo da Praça do Relógio, C6, lote 1 e 2. Venha estar conosco participando, que vai ser benção. Exatamente. E manda aí o endereço da sua igreja, porque a gente vai na sua igreja, né? A gente a gente foi em Recanto, Deus permitindo, vamos agora em Lago Azul, e tem outras igrejas também, como Ceilândia, Águas Lindas, Pedregal, né?
muitas outras igrejas, Planaltina, Goiás, DF, Deus proverá para a gente ir lá, tá bom? E Deus abençoe sua vida e fica ligadinho no programa da Geração Jovem. Agora você ganhou uma nova ferramenta para acompanhar o Bispo Ricardo de Holanda. Para se inscrever no YouTube do Bispo, é simples. Abra o app do YouTube no seu celular e toque na lupa para pesquisar. Digite Bispo Ricardo de Holanda na barra de busca e procure pela página oficial. Quando encontrar, é só clicar em inscrever-se. E não se esqueça de ativar o sininho para ser informado de cada vídeo. E pronto! Agora você está conectado e pode ficar por dentro das mensagens, orações e palavras de fé ministradas pelo Bispo Ricardo de Holanda. E consegue acompanhar todos os programas diários e cultos realizados na sede da Igreja Mundial do Poder de Deus de Brasília. Se inscreva e faça parte dessa comunidade que não para de crescer.